Economia Viva. Dois especialistas, dois entendidos na matéria. Avelino Bonifácio e Amílcar Monteiro somam, multiplicam, subtraem. E você lá em casa, tira a prova dos 9. Afinal, contas são contas. Economia Viva, aqui na Rádio Alfa. Um programa de José Mário Correia. Saudações a todos os radiovintes. Esta é mais uma edição do programa Economia Viva. Para hoje falamos do Orçamento do Estado, que já foi depositado na Assembleia Nacional. Vai a debate proximamente e posterior votação, naturalmente, pelos partidos políticos com assento parlamentar. São mais de 85 bilhões de escudos distribuídos pelos diversos setores da governação. Avelino Bonifácio e Amílcar Monteiro são os nossos convidados residentes. Cumprimentos, bom dia. Bom dia. E hoje temos um convidado especial, António Batista. Batista, bom dia. Bom dia. E agradeço mais uma vez a tua presença. Eu gostaria de vincar que, para este debate, convites foram também endereçados ao Ministério das Finanças, enquanto entidade que gera o Orçamento do Estado, mas sem sucesso. Vamos então analisar a conjuntura económica nacional e internacional e procurar ver o impacto desta mesma conjuntura neste Orçamento de Estado. Você lá em casa já sabe, pode participar, sintonize-nos, FM 89.9, 94.4 na praia, 99.6, 94.4 em Santiago Norte, Santiago Sul, Maio e Fogo, 96.7 em São Vicente, Santo Antão e São Nicolau, 96.7 em São Vicente, Santo Antão e São Nicolau, nas redes sociais, através do Facebook, Rádio Alfa-CV, mas também através do online, www.radioalfacv.com. Poderá ainda ligar e participar através dos seguintes contactos: 970 95 95, 930 3005, 930 3005. Vamos ao debate. António Batista, começo por ti. Normalmente os políticos, particularmente os grupos da oposição, rotulam os orçamentos como sendo o orçamento necessário, o orçamento mentiroso, o orçamento otimista e muitas vezes o orçamento possível, que foi possível fazer. Neste caso em concreto, como poderíamos, grosso modo, classificar este orçamento? Bom, antes de mais, bom dia. Agradeço o convite de estar aqui hoje para partilhar com meus colegas e amigos esse assunto muito sensível que é o orçamento do Estado, né? Realmente existe uma grande expectativa anual sobre o orçamento do Estado, porque no orçamento do Estado nós podemos perceber as preocupações, as pretensões, os anseios, digamos assim, que o governo pretende, os setores que serão privilegiados. Então é com grande expectativa. Nós sabemos que Cabo Verde ainda é um país subdesenvolvido, nós não temos recursos suficientes para implementar um programa realmente de desenvolvimento como nós gostaríamos, e é lógico, devido a essas restrições financeiras, dificilmente teremos o orçamento que gostaríamos de ter. Geralmente nós temos que contentar com o orçamento possível. Entretanto, nós podemos ver ali, dentro do possível, as opções do governo. Nós podemos ver as opções que são escolhidas em função da conjuntura internacional, em função da conjuntura atual, em função dos grandes objetivos que o governo definiu. E o orçamento, ele é um instrumento do Estado de Direito, ele é um dos mecanismos de política econômica muito importante, que é a política orçamental ou política fiscal. E desse sentido, o governo pode sim influenciar o crescimento econômico do país, influenciar esse tal ambiente, digamos assim, empresarial que o país tem. O vice-primeiro-ministro fala muito do ecossistema favorável. Então esse orçamento permite fazer isso. O orçamento permite fazer, mas não é fácil conseguir, tendo em conta que os desafios que Cabo Verde tem são desafios estruturais e que não é um orçamento anual que vai resolver esses problemas. Teria que ter um plano muito maior e um esforço muito maior. O que eu, no grosso modo, o que eu consigo extrair desse orçamento é que realmente não vai fazer mudanças estruturais. Realmente é um orçamento que
do jeito que está, não vai gerar um número de empregos que o país precisa urgentemente, porque nós temos uma crise enorme em termos de emprego, muita êxodo rural, que não é só o êxodo rural, mas hoje nós temos uma imigração que acontece no público mais jovem, que estão formados, digamos assim, profissionais experientes, que estão a ser aliciados por países na Europa, que estão carentes também desses profissionais. Então, quem sai são profissionais experientes. Que o país, essa fuga de cérebro, que o Cabo Verde já era um dos países onde que a fuga de cérebro ele é mais intensivo, e acredito que hoje provavelmente estamos nos campeões ali de fuga de cérebro. Isso tem um custo enorme para o desenvolvimento do país, e eu não vejo esse orçamento a combater esse problema. E também os setores que têm grande efeito multiplicador de emprego, tipo a agricultura, a indústria, a pesca, onde que nós podemos empregar muitos cabo-verdianos, tem nitidamente uma discriminação negativa no orçamento. E o governo muitas vezes investe em setores promissores, sim, setores de futuro, mas que não tem capacidade de geração de emprego. Gera muito rendimento, talvez para duas empresas, e não tem capacidade de gerar emprego. São setores assim que estão associados às novas tecnologias, que infelizmente nós não produzimos, mas temos possibilidade de utilizar. São setores importantes, sim, mas que não, no meu modo de ver, acho que não deveria ser nessa conjuntura um bolo muito grande. Bom, isso eu acredito que não seja consenso, tendo em conta que tem especialistas que acreditam que sim, o país tem que investir nessas áreas. Tem sim, mas a decisão num ambiente pobre, num ambiente em que o Estado não tem os recursos que gostaria de ter, as escolhas realmente têm um custo muito grande. É doloroso fazer escolhas. Eu acredito que nessa conjuntura eu gostaria de ter visto um orçamento com um pendor para emprego. O futuro é importante sim, mas hoje o problema mais grave que nós enfrentamos é o problema do desemprego jovem, a diversificação da economia, que está a se tornar cada vez mais concentrada no setor dos serviços, e nós sabemos que são setores que não têm assim um multiplicador de emprego ou uma capacidade de gerar, de reduzir, digamos assim, as disparidades regionais. Então, o meu modo, no grosso modo, assim, esse que é a minha interpretação sobre esse orçamento. Avelino Bonifácio, tendo em conta este olhar global, uma espécie de chapéu sobre este orçamento, não vamos entrar neste programa nos aspectos específicos, mas ainda assim pergunto se reina um otimismo da tua parte relativamente àquilo que esse orçamento poderá vir a fazer. Bom dia, obrigado. Cumprimento particularmente o colega Batista e saudá-lo por ter se juntado a nós neste debate. Cumprimento o Amílcar, o colega já antigo deste painel. Sim, o orçamento de Estado, na perspectiva do governo, portanto, é um orçamento muito otimista para o governo. Pessoalmente, não tenho o mesmo otimismo que o governo tem na sua apresentação. No entanto, eu tendo em conta o tema que nós definimos para este debate hoje, eu gostaria de privilegiar, digamos, o debate neste momento inicial para a conjuntura internacional, que, na minha perspectiva, é aquela que mais determina os orçamentos de Estado em Cabo Verde, e particularmente o orçamento de Estado para o próximo ano. Já te vou devolver a questão, deixa-me ouvir o Amílcar se ele está otimista relativamente a este orçamento. Bom dia. Antes de mais, igualmente cumprimentar o António Batista e o colega Avelino. Eu, de facto, eu tenho muitas preocupações em relação ao orçamento. Eu creio que, pegando na mesma linha que o Batista, eu creio que o orçamento é um dos principais instrumentos para materializar o que é a democracia. Portanto, se o cidadão não participa na formulação do orçamento, não monitora a execução do orçamento, portanto, não há uma verdadeira democracia. Portanto, este espaço parece-me o único espaço fora do ambiente político-partidário ou parlamentar que está a debater o orçamento. Portanto, é algo um pouco estranho. Mas quando eu olho para as diretrizes do Orçamento do Estado,
preocupa-me que o Estado de Cabo Verde ainda tenha uma perspectiva de muito curto prazo na elaboração do orçamento. Provavelmente, quando foi elaborar as diretrizes, a guerra em Israel ainda não tinha estourado e, portanto, o que eu vi nas diretrizes praticamente cai por terra. Portanto, é um orçamento que leva... Portanto, Cabo Verde tem uma independência externa enorme. E todo o orçamento é montado numa base de que a nossa segurança depende da segurança da economia europeia. Se a economia europeia evoluir favoravelmente aos interesses de Cabo Verde, estamos bem. Mas isso foi... portanto, quando nós começamos... quando começou a paridade, há mais de 20 anos atrás, há cerca de quase 30 anos atrás, havia uma situação global, de economia global, muito diferente da atual. Portanto, a Europa era pujante em relação à Ásia, por exemplo. Hoje, a Europa está cada vez mais para trás. Começa a haver guerras na Europa. Guerra em Israel é praticamente vizinho da Europa, interligado com a Europa. Portanto, se a economia europeia descambar, e o está a acontecer, a Alemanha, que é a economia mais pujante da Europa, está com problemas. Portanto, há uma previsão de depressão económica na Alemanha, o que afeta todos os restantes países europeus. Há uma situação de elevada dívida dos países da União Europeia. Portanto, eu creio que o que me preocupa no orçamento é o fato de ter uma perspectiva de muito curto prazo. Portanto, é elaborar um orçamento em relação a 2024. E todos digamos, os elementos utilizados, inflação da zona euro, preço do petróleo, taxa de câmbio, são baseados em fatores que nós não controlamos. Então, de facto, eu tenho dúvidas. O Banco Mundial disse há pouco tempo que o nosso modelo de desenvolvimento está esgotado. E quando vamos ao orçamento, grande parte do orçamento, cerca de quase 30% do orçamento, é gasto com despesas de funcionamento. Portanto, com a máquina pública. E, portanto, se não houver uma grande produtividade, quer dizer que nós estamos a falar de um orçamento de à volta de 800 milhões de euros. Quer dizer, é claramente que o Estado não tem todo esse dinheiro disponível para investir. Parte dele é empréstimo, uma parte é donativo, mas está a ver, nós precisamos de uma independência económica. E para termos independência económica, o nosso orçamento não pode estar baseado em fatores que nós não dependemos. Portanto, eu creio que há necessidade de Cabo Verde voltar para dentro e trabalhar nos elementos que diminuem a nossa dependência externa. Muito bem. Avelino, fica claramente difícil elaborar um orçamento, na linha do que estavas a dizer, fora de um quadro, enfim, marginal, digamos assim, a conjuntura internacional. Sim, com certeza. Os orçamentos de Estado são... reúnem as medidas de política que de facto demonstram qual é a face de qualquer governo, não é? Porque os programas de governo e todos os outros instrumentos são a manifestação de intenções, não é? Agora, os orçamentos de Estado, sim, os orçamentos de Estado traduzem na prática as intenções que são expressas nos outros instrumentos. Portanto, são os orçamentos de Estado que mostram se o Estado, se o governo tem de facto o rosto humano ou não, se os governos querem de facto fazer reformas estruturantes para mudar a longo prazo, digamos, por exemplo, a dependência externa de que o Amílcar fazia referência, ou se quer fazer a pilotagem à vista, não é? A governação à vista de curto prazo, portanto, gerindo praticamente o dia a dia, mas sem fazer reformas que a prazo levam a mudanças estruturais. Portanto, o orçamento de Estado de Cabo Verde depende muito da conjuntura internacional, muito mais do que da conjuntura interna, depende da conjuntura internacional na minha perspectiva, e há um conjunto de fatores sobre os quais nós não temos domínio, e para o próximo ano, aparentemente, esse déficit de domínio, pelo menos de conhecimento prévio, parece aumentar. Portanto, desde da recessão económica de 2020, portanto, no primeiro ano da Covid,
Portanto, a economia mundial sofreu, de um modo geral, uma recessão grande. Cabo Verde não foi exceção. 2021, por causa da recessão de 2020, a economia mundial cresceu substancialmente, mas desde 2021, portanto, a tendência é de diminuição do ritmo de crescimento. Portanto, continua a crescer, mas a ritmos cada vez mais baixos. Portanto, e a última revisão feita pelo Fundo Monetário Internacional demonstra exatamente um arrefecimento desse ritmo de crescimento face à previsão, portanto, anteriormente feita pelo Fundo Monetário Internacional. E a previsão é que a economia mundial cresça 2,9%, portanto, contra a previsão inicial, que, se não me engano, era de 3%, portanto, em 2023, e contra 3% de 2022, e que em 2024, portanto, o ritmo continue a baixar e seja de 2,5%, se não me engano. Falas aqui da economia mundial, global. Da economia mundial. Portanto, mas quando vamos, por exemplo, à zona euro, da qual nós temos uma dependência muito maior, portanto, a zona euro cresceu. A zona euro e a zona do dólar também estão relativamente promissores. Eu não diria tão promissores. Portanto, a zona euro, estamos a falar dos países europeus indexados, portanto, à moeda do euro, não é? Portanto, a previsão de crescimento para este ano é de apenas 0,7%, portanto, menos de 1%. E para 2024 a previsão é que cresça ligeiramente superior, 1,2%. Portanto, os Estados Unidos crescem um bocadinho mais, portanto, este ano em 2,1%, mas haverá um arrefecimento em 2024 de 1,5%, enquanto que a China, portanto, deverá crescer este ano à volta de 5% e no próximo ano um ligeiro arrefecimento de 4,2%. Mas esses dados são de onde? São do Fundo Monetário Internacional, publicados neste mês de outubro. Porque portanto, o governo usa outra fonte. Precisamente porque os dados do governo são um pouco, portanto, com base, de julho com base na previsão do mês de julho. Não, portanto, de setembro de 2023 e julho de 2023, do FMI. Exato, mas os dados do FMI saídos esta semana, no início desta semana, portanto, fazem essas atualizações precisamente e contra todas as expectativas, portanto, a Rússia, por exemplo, cuja pressão, digamos, o Ocidente faz sobre a sua economia, cresce significativamente comparado com a zona euro, ou seja, cresce 2,2% este ano contra 0,7% da zona euro, e em 2024 continuará a crescer, embora a um ritmo inferior de 1,1%. Portanto, esses dados são fundamentais, são determinantes para o enquadramento, portanto, da nossa economia, tendo em conta a nossa forte dependência da economia mundial, mas, sobretudo, da zona euro. Falando do crescimento econômico, portanto, a nível mundial e da zona euro, portanto, não podemos ignorar também a inflação. Portanto, a inflação continua em alta depois de 2021 e 2022, portanto, há um certo declínio da taxa de inflação, mas ainda a previsão para 2023 e 2024, a nível da zona euro, é de 5,8% e o governo de Cabo Verde trabalha, portanto, numa perspectiva de baixar a inflação em 2,9% em Cabo Verde, quando nós importamos grandemente a inflação. Portanto, parece irrealista numa perspectiva, numa situação de tão forte dependência externa de Cabo Verde e da zona euro, com uma taxa de inflação tão elevada e com um conjunto de fatores externos sobre os quais nós não controlamos, portanto, desde já a situação na Ucrânia e a Rússia, que tende a continuar, a situação do Médio Oriente, para além da tensão que continua a crescer, portanto, a nível da geopolítica internacional. Portanto, todos esses são fatores que deverão continuar a pesar sobre a conjuntura externa, sem ignorar um elemento importante, que é,
portanto, as taxas de juro dos bancos centrais que continuam a ser mantidos altos, consequentemente com tendência para arrefecer. Portanto, O governador do Banco de Cabo Verde veio esta semana dizer que pode-se mexer nisso pela mexida também nos salários. Sim. Que não se pode mexer nos salários. Que não se pode mexer nos salários para não estimular a inflação. Sim. Portanto, se o objetivo final é manter a inflação baixa, sim. Se o objetivo é estimular a economia e, sobretudo, dar rendimento às pessoas, portanto, eu diria que não. Portanto, talvez o governador do Banco Central vê a inflação como um objetivo final e não um instrumento de política para obter resultados económicos de longo prazo. Deixa-me ouvir. Batista, o Amílcar introduziu um elemento importante, agora retomado pelo Avelino, que tem a ver com o Médio Oriente, que está a ferro e fogo. O Netanyahu já disse que vai à caça do Hamas. O Hamas já disse que não desiste. Esses elementos que eventualmente terão sido considerados na elaboração do orçamento, como sugeriu o Amílcar. Eu concordo, foi uma observação importante. Realmente a conjuntura mudou e o desdobramento que nós estamos a ver ainda essa semana indica uma situação mais preocupante, tendo em conta que é uma região onde que tem um fluxo muito grande de petróleo e nós sabemos que toda a economia é o preço primário, digamos assim, o aumento no preço do petróleo, porque os países que vão estar ali enredados nessa guerra são grandes produtores. A cadeia de logística vai estar afetada nessa região que tem um trânsito muito grande de navios. Obviamente que nós vamos ter um período inflacionário, se essa situação de insegurança mantiver por mais tempo. Isso terá implicações sérias em termos de inflação, que o Bonifácio alertou, e Cabo Verde não tem instrumentos endógenos, digamos assim, para combater essa inflação. E acho foi infeliz o que o governador do Banco de Cabo Verde afirmou, tendo em conta que a inflação em Cabo Verde não é uma inflação de procura, é uma inflação de oferta. Nós importamos essa inflação, não são as famílias que estão a causar inflação. Na verdade, a inflação de oferta e essa política de contenção do salário vai agravar a nossa inflação. Não só a inflação, mas vai agravar a precariedade das famílias. O custo de vida aumentou de forma significativa, muito grande. Acho que não é por essa medida. Antes nós temos que diagnosticar corretamente qual é a inflação. A inflação tem várias causas, mas basicamente nós temos inflação de oferta e de procura. De procura é quando nós temos famílias com muito orçamento, com ansiedade de compra, as famílias felizes fazendo compra, e isso vai ter uma pressão no nível dos preços. Mas não é isso que se verifica em Cabo Verde. As famílias, na verdade, não têm o que comprar. Então nós temos ali a produção interna. Não tem com que comprar. Sim, exatamente. Obrigado pela correção. Então nós temos um cenário de que, obviamente, um aspecto positivo que eu realço no orçamento é o reajuste em termos de salário, da massa salarial. Isso é uma coisa bem-vinda, tendo em conta que o consumo das famílias está na base de todo o processo de desenvolvimento. A previsão é de uma subida de 2,4%. Sim, isso é uma das medidas que eu vejo com bons olhos para a recuperação da economia, porque vamos supor, para cada milho escuro que o governo coloca, digamos, nesse domínio da procura, tanto do orçamento das famílias, ou investimento das empresas, ou gasto do governo em si, ele tem, através do efeito multiplicador, um aumento no PIB, geralmente 2 ou 3 vezes mais o valor que o Estado colocou. Isso tem impactos reais. Mas a minha preocupação, realmente, eu concordo com os meus colegas, de que a conjuntura internacional é muito desfavorável e degradou muito, e coloca em causa o orçamento do Estado. Cabo Verde, para fechar essas contas, depende de remessas, depende de apoio, ajuda ao desenvolvimento, depende de investidores externos, e nós sabemos que o nosso maior parceiro, os países ali da Europa, estão a enfrentar uma crise enorme, derivado do conflito na Ucrânia, e agora com uma guerra mais, digamos assim, de certa forma, que dói um pouco mais, que é a questão no Médio Oriente ali, onde que tem muitos interesses instalados, países com maior, que dependem do ativo mais importante praticamente, que é o petróleo. Um outro assunto que eu gostaria de complementar, o que o Bonifácio falou, sobre as intenções do governo. Na verdade, nós podemos interpretar isso de duas formas. A intenção de facto e a intenção de jure. E nós estamos a falar de um governo que tem investido muito na narrativa, né?
é muita fé e pouca luta. Acontece que o orçamento, ele, na verdade, nós não devemos interpretar o orçamento como intenções do governo. Nós temos que analisar as contas, o que de facto o governo fez. E nós não temos dado igual importância no que realmente o governo fez, porque essa narrativa de vamos fazer isso, Cabo Verde é um conjunto de palavras, muitas vezes palavras bonitas, né? Transição, etc. E é bem-vinda, mas a bondade, digamos assim, desse governo nós temos que analisar nas contas. Nós vamos ver ali, porque a taxa de execução é muito diferenciada. O governo pode prometer fundos e declarar ali o comprometimento e que de facto não acontece, porque durante a execução nós temos ali realocação de verba, nós temos outros setores que infelizmente ou felizmente têm maior capacidade de plaidoyer, que a advocacia tem, porque o orçamento é um bolo, então a luta... Mas a realocação de verba é permitida? Oi? Realocação claro, de verba? claro. Não, o ministro das Finanças tem todo o poder de fazer isso e tem muitos mecanismos de justificar e fazer isso. Não estou a falar dessa realocação, às vezes, que tem que subir ao Parlamento, etc. Não, mas é a realocação de não fazer os investimentos previstos. Ele pode prever um orçamento, mas não executar. Então, nós deveríamos analisar essa tal intenção, de facto, nas contas. E nas contas nós podemos ver muita coisa de quais são efetivamente os setores ou a intenção real do governo. Amílcar, essa questão que tu levantaste, ficamos ainda um pouco nesse cenário internacional, me parece importante. A guerra da Ucrânia, enfim, não tem fim à vista, e agora com o Médio Oriente, para todos os efeitos, o orçamento já está fechado, vai subir agora, já está no Parlamento para efeitos de ser debatido e aprovado. Não está fechado. O orçamento só fica fechado depois de ser aprovado no Parlamento, depois de ser transformado em lei. É isso que eu ia perguntar. Que acertos tu prevês que é possível fazer, tendo em conta esse cenário internacional que tu mesmo me disseste, enfim, é de controle difícil, não podemos controlar. Eu comecei a dizer que, portanto, que o cidadão deve participar, a sociedade deve participar. E anos atrás nós tínhamos, eu trabalhava na Câmara de Comércio e várias vezes foi discutir o orçamento antes da sua submissão ao Parlamento. Ultimamente eu não tenho visto a classe empresarial a participar desse debate, mais a nível do Conselho de Concertação Social, que tem um papel próprio. Mas em termos de em sede das câmaras de comércio, eu não tenho visto isso acontecer. Parece que as câmaras de comércio perderam a agenda económica e estão, digamos, ficaram para trás. Já não participam, já não temos uma classe empresarial ali dedicada. Então, tem acontecido muitos fenómenos muito estranhos, por exemplo, em relação à forma como o governo governa a questão social. Portanto, eu não vejo... Portanto, nós temos um problema de pobreza, sempre tivemos um problema de pobreza, mas a ótica atual parece ser que a pobreza virou, desculpe a expressão, mas parece que a pobreza virou um negócio. Há um esforço de evidenciar um conjunto de transferências para o social, quando na verdade a ideia é tirar as pessoas da pobreza e não ter um bolo que é a pobreza e nós alimentarmos essa pobreza com condicionalismo. Portanto, há uma série de incentivos que o governo anunciou que vai permitir, por exemplo, as famílias importarem, até as famílias que estejam inscritas no cadastro social, categorias, já esqueci, mas eu posso ver depois, que podem receber até 4 volumes por ano. Ou seja, o nosso comércio é cada vez mais dominado por chineses e libaneses, não é? Quem está no comércio e tem que enfrentar o comércio informal, portanto, nessa lógica de abrir as portas para a população receber ajuda, porque é uma forma de ajudar as famílias. Isso podia acontecer durante a pandemia, mas neste momento eu creio que pensar a economia informal como um efeito da forma como a política comercial é configurada, que abre, portanto, a nossa pauta aduaneira à importação de qualquer coisa. Então, a laranja já está mais barata relativamente à banana. Compra-se 5 laranjas por 200 escudos e compra-se 5 bananas por 200 escudos. Portanto, o que está a acontecer é que a agricultura deixou de ser viável.
Se eu estou na agricultura e não tem incentivos, não há retorno, então eu largo a agricultura. Então eu vim sentar na praia e a vender roupa usada. Portanto, esse tipo de ótica parece-me que é uma ótica infeliz. Porque, na verdade, se tu queres transformar o país, se a ideia for de nós atingir um patamar de desenvolvimento médio, nós temos que entender que a informalidade é um efeito e alimentar a informalidade não nos leva lá. Muito pelo contrário. Vai tirar os empresários cabo-verdianos que estão ainda no comércio da sua atividade, eles vão falir, vão sair do mercado e vamos ter um mercado dominado por chineses, libaneses e informais. Portanto, temos que perguntar se esse é o caminho que nós queremos percorrer. Se as câmaras de comércio vão continuar omissas em relação ao interesse da classe. Mas e o orçamento? O que é que tem a ver com isso? O orçamento é que dá o incentivo para abrir porta, para importar, para que as famílias pobres possam receber encomendas. Portanto, e essa é uma história que tem que ser encarada de frente. Eu estava a estudar nos Estados Unidos e via o movimento das pessoas de mandar bens para Cabo Verde. Não é uma coisa sustentável. Mandam produtos que estão fora de prazo, mandam produtos que não são... Mandam remédios, mandam um monte de questões que fogem à lógica normal, que depois vêm fazer concorrência local e que, portanto, poderia ser convertido. Poderia ser transformado numa cooperativa, uma sociedade cooperativa que reúne esses produtos e que depois distribui o dinheiro gerado pelas famílias. Creio que dá mais sentido do que permitir que as pessoas agora tragam 4 bidões por ano e depois possam sentar-se no Sucupira a vender produtos. Portanto, isso é um paliativo, não nos leva a lado nenhum. Deixa-me perguntar, Batista, tu estudas muito essa questão da economia social. O Amílcar está a dizer que a comunidade social não participa do orçamento. Como é que isso seria feito? Bom, nós temos orçamento participativo, é uma sugestão, por exemplo, que muitos países adotam o orçamento participativo. O governo faz um conjunto de consultas junto com a sociedade civil, recolhe subsídios e, através de uma metodologia participativa também e transparente, é elegido os setores prioritários de acordo com o que vem de base, que vem da comunidade. Então, isso são alternativas, mas isso já foi tentado em Cabo Verde, algumas câmaras, a nível de câmaras municipais, mas não avançou. Acredito que é uma medida extremamente moderna, digamos assim. Infelizmente não é adotada em Cabo Verde, mas um país pequeno como Cabo Verde, o governo poderia ganhar muito legitimidade, digamos assim, através dessa estratégia. Poderia-se reduzir grande parte das críticas à medida que o governo abrisse, digamos assim, para a participação. Então, assim, todos nós seremos responsáveis pelas opções e então reduziria-se bastante a crítica e, obviamente, o que será identificado ali nas políticas tem maior impacto social. O Amílcar chamou a atenção para a questão da informalidade e eu concordo plenamente. O objetivo do país, as grandes linhas, não pode ser a informalidade, o micronegócio, não. O país precisa de escala, precisa de escala. Nós precisamos e o mercado não é favorável. Realmente a agricultura, a indústria estão a ser duramente penalizados, são setores muito penalizados devido a nossa taxa de câmbio, que é uma taxa de câmbio muito valorizada, então facilita a importação, vem muito barato. Repara, não faz sentido. Você nota os preços que chegam aqui em Cabo Verde, são preços que nós não temos condições de competir. Mesmo a nossa agricultura, nem informalidade, sem salário, sem imposto, sem pagar um conjunto de outros custos, não conseguimos competir. E sem escala, você não tem rentabilidade, então você não tem investimento, não tem um foco no longo prazo, então o governo também, por sua vez, são setores que não têm advogados, você não tem ali um indivíduo que defende esse bolo orçamental para esses setores, e no orçamento são ali apagados. Basta ver o pedaço desse bolo orçamental da agricultura, da pesca, da indústria. São setores ou seja, na verdade, quando eu falo isso, a questão não é só o governo, é a sociedade civil também participar. Sim. A sociedade civil é completamente omissa na definição das prioridades do orçamento. Então nós assistimos a banda passar, não há uma influência direta na forma como o orçamento é montado. E por falar nisso, por setor, o setor que mais teve aumento em termos de orçamento é a economia digital. Portanto, houve um aumento de 143%
no orçamento da economia digital. Portanto, eu sou um fã do desenvolvimento das tecnologias, mas neste ponto eu tenho que questionar qual é que é, o que é que vai acontecer. Vamos ter uma revolução da produtividade, a economia digital vai passar a representar 10% do PIB. Isto está muito longe de acontecer, portanto é estranha essa prioridade. E por que o mar, por exemplo, já agora, Amílcar, pergunto, por que houve uma redução no setor do mar? 30% em relação ao orçamento de 2023. Eu também não compreendo porque é que reduziu, mas eventualmente tem a ver com as obras dos portos do ano passado, que foram completados do ano passado e que este ano já não é contemplado, e por isso pode até ser uma redução normal. De qualquer forma, este orçamento aparece na esteira, enfim, desta ideia que vocês avançam, da participação social, da estabilidade de rendimentos, etc. Vocês querem comentar o objetivo que o ministro Olavo Correia anunciou, que se pretende com este orçamento? Se quiserem, eu posso citar. São três. Diga. José Mário, eu queria manter, de certa forma, ainda o nosso debate mais à volta das conjunturas, não é? Creio que já falámos bastante sobre a conjuntura externa, obviamente que não esgotamos, porque há vários fatores ainda da conjuntura externa que nós não referimos, nomeadamente as eleições nos Estados Unidos da América, portanto o próximo ano 2024. Perdão? Que vem aí, portanto, as eleições nos Estados Unidos são... Isto também vai ter impacto no nosso constitui mais uma imponderável com possibilidades de impacto na nossa economia diretamente e indiretamente, portanto, diretamente portanto, através da política que o novo governo presidente que sair das eleições possa ter, mas indiretamente através da nossa grande e forte comunidade cabo-verdiana residente nos Estados Unidos. Portanto, é mais uma imponderável. Mas é provável que o Executivo tenha previsto isto. Eu espero até que tenha. O cenário das diretrizes é no curto prazo. É o que está previsto de muito curtíssimo prazo. Eu espero e gostaria muito que tivesse isso em conta, assim como espero e gostaria muito que tivesse em conta toda a conjuntura que vai continuar a dominar, nomeadamente na zona mais próxima da nossa, portanto a zona euro, o conflito, pelo menos Rússia-Ucrânia, que era previsível, e todo o impacto que isso continuará a ter na matéria-prima, no geral, mas nos produtos alimentares básicos. Nós tivemos uma inflação, portanto, durante os últimos 12 meses, em termos de produtos alimentares, que são aqueles essenciais, na ordem de 22% em Cabo Verde. E a população de baixa renda consome a maior fatia do seu orçamento nesses produtos. Nós tivemos, tudo indica que vamos continuar a ter, se não pelo menos um aumento que vai depender muito da situação no Médio Oriente, dos combustíveis, pelo menos a manutenção dos preços altos dos combustíveis. E isso vai influenciar muito porque impacta também o preço do transporte, no geral. Portanto, mas o lado bom em tudo isso é que a guerra no Médio Oriente ainda não atingiu a zona dos petróleos. A guerra no Médio Oriente tem duas consequências grandes a partir. A primeira é a produção do petróleo. Portanto, independentemente de afetar a produção diretamente, portanto, afeta o mercado do petróleo, sobretudo no médio e longo prazo. Mas afeta fortemente o fluxo, o transporte do petróleo que circula, portanto, no Mediterrâneo. Portanto, é um outro elemento que é imponderado neste momento, apesar de eu ser muito mais otimista em relação, portanto, a essa guerra, de que à semelhança dos outros que surgiram nos últimos anos, não será uma guerra duradoura, portanto, contrariamente à situação na Rússia e na Ucrânia, mas o impacto poderá ser maior. E nós não podemos ignorar de todo de que esse conflito poderá fazer entrar outros players da zona no conflito, e se isso acontecer, aí então a consequência poderá ser de longo prazo. No caso, parece preocupante, porque o que aconteceu nos últimos dias não indica que será uma guerra de curto prazo.
Nós tínhamos uma situação onde Israel já estava nessa situação há muito tempo. Eles investiram num sistema de defesa de $1 bilhão de dólares, que agora provou-se completamente ineficaz, e houve, de ambos os lados, está a ter uma matança de civis. Portanto, sim, mas essa... Não me parece que Israel vai perdoar a Palestina, e há uma ideia que Israel vai invadir a faixa de Gaza e que, portanto, isso poderá atrair, portanto, outros países árabes para o conflito. Vai depender do que é que for a verdadeira intenção dos Estados Unidos nessa zona. Porque na verdade, portanto, Israel é uma frente avançada dos Estados Unidos no Médio Oriente, portanto, surgiu nessa situação e assim continua. Portanto, o conflito no Médio Oriente, neste momento, faz parte da tensão da geopolítica internacional, portanto vai depender muito, e o meu receio é que as eleições nos Estados Unidos sejam um combustível para alimentar esse conflito no Médio Oriente, porque nós sabemos que portanto o peso dos hebreus, portanto, na política norte-americana, e sabemos que normalmente um dos dois partidos que mais apoia, portanto, o Israel, tem sempre alguma preferência nas intenções de voto nos Estados Unidos, portanto, sim, mas de certa forma... Tem a ver também com a perspectiva belicista de quem está no poder em Israel, que tende muito à direita. Exatamente, né? exatamente. A extrema-direita. Portanto, e essa situação é uma situação que, de algum modo, vem sendo criada há muitos anos. Basta ver que os Estados Unidos cresceram em termos de produção e exportação de armamento no mundo nos últimos anos de forma extraordinária. Portanto, só os Estados Unidos exportam 40% de todo o armamento no mundo. Portanto, aumentaram a sua cota de produção e exportação de armamento no mundo consideravelmente. Portanto, tudo isso tem a ver com aquilo que é, digamos, a verdadeira intenção de promover a paz ou então de alimentar a guerra. Agora, regressando um bocadinho para a conjuntura interna, portanto, os orçamentos de Estado não devem, ou melhor, não deveriam ser nunca os orçamentos do governo, devem ser os orçamentos de Estado. O Estado não se limita ao governo. O governo gera o Estado, mas o governo não é dono, não é proprietário do Estado. E os orçamentos de Estado deveriam resultar de diálogo, de negociação. E eu não diria de consenso, porque pode ser difícil conseguir consenso, mas pelo menos de abertura. A 100% é difícil, de mas abertura é para diálogo. Nós termos áreas de consenso. E essa abertura para o diálogo, infelizmente, não tem havido abertura para diálogo. Sim, diálogo não é cumprir formalidades, não é levar um orçamento todo pré-formatado, definido, levar para o Conselho de Concertação Social e fazer o Conselho de Concertação Social validar. Não é levar uma proposta de orçamento para o Parlamento e, através da sua maioria parlamentar, fazer o Parlamento aprovar. E o orçamento é extremamente complexo. Tem que haver um processo preparativo, nomeadamente que concerte muito preliminarmente com o setor privado, com portanto, as forças organizadas da sociedade civil, com os sindicatos, auscultá-los, pelo menos naquela parte que mais lhes interessa diretamente, e formatar uma proposta que, no entanto, vá ao Parlamento, mas mesmo assim que no Parlamento haja abertura para receber propostas portanto, que podem trazer valor acrescentado, portanto, a essas propostas. Infelizmente, nós não temos visto essa abertura e temos visto orçamentos que são levados apenas para algumas instâncias formalmente constituídas para cumprir formalidades e não para discutir e dialogar. E temos um elemento de conjuntura muito forte em 2024 que vai ser o ambiente social, a situação social nacional.
António Batista, me pareceu que o Avelino está muito pessimista. Acho que o debate está aberto. Ouvimos pela televisão todos os dias, os partidos políticos vão participando, os sindicatos, etc. Houve o Conselho de Concertação Social e o Amílcar já disse que o orçamento ainda está aberto. Qual é a tua percepção relativamente a daqui até ao fecho do orçamento? Bom, eu não consigo ver muitas mudanças, tanto que nós temos visto o governo é muito inflexível, às vezes, a sugestões ou pressões. Acho que dificilmente vai mudar. Dá sinal de fraqueza, de que afinal as coisas não foram feitas de forma coerente. Eu acho um pouco difícil de mudanças, né? É manter ali, talvez ceder em alguma parte, aumentar o orçamento ali em função das pressões que até lá vai acontecer. Nós podemos ver que o desdobramento que nós temos ali são justificativas suficientes para o governo refletir, refazer as contas, tendo em conta que essa questão da insegurança no mundo veio para ficar. A guerra, não podemos analisar a situação de insegurança no Oriente Médio descolado do que se passou na Ucrânia e se está a passar. E foram definidas posições, foram definidos grupos, e o que nós vamos ter ali é os países, por exemplo, na África, grande parte dos países percebeu da hipocrisia e da Europa com apoio, ajuda ao desenvolvimento, o que foi feito na Ucrânia, tanto de arma, tanto de dinheiro, tanto de investimento que foi feito. Então os países começam a questionar da bondade, digamos assim. E hoje o que vai ser confrontado é que, ok, a Europa está agora também, tem que posicionar nessa guerra, onde que você tem nitidamente crimes de guerra, né, com civis a morrer, e então o cenário não é muito fácil. Então esses países terão que manifestar e terão que revelar suas posições, terão que revelar suas, efetivamente, terão que revelar, digamos assim, as suas... o seu posicionamento. E isso tem implicações. Isso tem implicações na ajuda que nós vamos receber. E Cabo Verde é um país muito carente, muito vulnerável, dependente de ajuda externa. E nós, o que o Amílcar tinha dito da independência econômica, e infelizmente nós talvez seremos forçados a fazer coisas que nós não gostaríamos por causa de não ter dinheiro, né? E obviamente é um desafio enorme. Eu acredito que se é em função do desdobramento de conjuntura, o governo pode sim rever seus números, mas eu não acredito que é por causa da pressão interna dos parceiros, não, eu acredito que não é isso. Eu acho que internamente seria um sinal, digamos assim, de que as coisas não foram feitas de forma coerente, e o governo não estaria propenso a dar a reconhecer isso. Acho que dificilmente. Mas o que nós estamos aqui a levantar, acho que é preocupante. A situação externa implica realmente nós tornarmos o que o Amílcar tinha dito logo no início, endogeneizar, reduzir a dependência externa. Nós temos que tentar criar um orçamento cada vez mais robusto em termos de previsibilidade de receitas e setores consistentes. Nós não podemos ter grandes mudanças em termos de percentagem. Mesmo um ano orçamental, um setor aumentar 100% ou reduzir 20%. Não. Nós já deveríamos ter alguns setores onde que a previsibilidade orçamentária deveria acontecer. Projetos consistentes. Isso demonstra fragilidade. Isso demonstra falhas de planificação quando você tem mudanças assim dentro das rúbricas do orçamento, grandes mudanças. Isso indica improviso. Isso indica improviso. E principalmente quando é dívida, não é? Quando esse aumento, no caso da economia digital, há um quadro que mostra que praticamente todo esse orçamento é dívida. Sim, e não vai ter... 15% de tudo que o governo vai emprestar. Exatamente. E depois tem um problema não é garantir o impacto. Você pode fazer um grande investimento. Obviamente, eu não vejo gerar emprego. Isso, as novas tecnologias geram rendimento, geram empresas, mas em termos de emprego, você não tem... Não são setores assim que, para Cabo Verde, estou a falar para caso de Cabo Verde, que vai absorver a grande parte da mão de obra que está desempregada. Se fosse um investimento patriota, digamos, vamos emprestar para mobilizar as empresas nacionais a produzirem com base nesse empréstimo, claro. E vamos gerar mais emprego, tudo bem. Sim. Mas no caso não tem sido a prática, claro. E pelos vistos não vai representar uma transformação. Claro, e esses investimentos exigem complementares. Você não vai
vai investir. As novas tecnologias têm muito de capital humano, tem muito das infraestruturas nacionais, tem muito de interligação entre setores. Então, nós temos um déficit enorme de interligação entre setores. Nós temos setores que trabalham de forma independente. Você tem setor, por exemplo, o turismo poderia estar ali vinculado a muitos outros setores, utilizar jovens desenvolvedores nacionais para criar aplicativos, contratar um pouco de serviços dos produtos da indústria, do comércio, contratar formadores. Mas se nós formos ver, por exemplo, dentro da nossa matriz, digamos assim, insumo-produto, de onde que tem compradores e vendedores, nós vemos que os setores não são interligados. Então, por isso, o impacto que poderia se ter, como a Amílcar tinha citado, as TIC, sim, tem países onde que você investe nisso e ele tem implicações em todos os outros setores. E é necessário, para que tenhamos sucesso nesse investimento, requer nas escolas primárias estarmos ali a trabalhar com crianças, pensar ali a questão de algoritmos, pensar na questão da lógica. Nós temos que criar essa massa que vai gerar esse desenvolvimento. Mas do jeito que está, nós vamos ter o quê? Vamos pôr 10 startups, 5 startups de jovens, vai gastar muito dinheiro e não vai gerar emprego, e o êxodo rural vai continuar, a desigualdade regional vai se manter, porque nós chegamos ali na Brava, e o que é que isso vai implicar em termos o engenheiro Hélio Varela lançou mais um artigo ontem ou antes de ontem, referindo precisamente a isso, alertando para o facto dos grandes investimentos que estão sendo feitos com base no endividamento, como diz o Amílcar, mas que as novas tecnologias não trazem valor acrescentado em Cabo Verde, sobretudo com base essencialmente nas startups. Exatamente. Portanto, ele alertou para isso. Vamos passar uma pincelada nessa descompressão social que nós verificamos, é resultado dessa migração que nós tivemos este ano. Enfim, são vários milhares que caíram, que se vão naturalmente traduzir em algumas remessas, sobretudo tendo em conta algum momento bom Bom, termina de falar, desculpe. Sim, é justamente isso, queria ver até que ponto... Não, é o que não está no orçamento, de facto, as remessas são orgânicas. Acontecem porque temos famílias lá fora que têm preocupação com as suas famílias cá e fazem um envio de remessas. Mas esse envio é espontâneo, não é incentivado pela via da política pública. Então, quando... portanto, o vice-primeiro-ministro vai no Parlamento e fala dos números, é até estranho, porque, na verdade, não deriva da política pública. Sim. Não é um esforço da política pública que está a fazer entrar essas remessas. E quando vamos ver, de facto, a situação social em Cabo Verde só não é agravada porque nós temos essa comunidade. De facto, Cabo Verde é considerado o Galápagos das migrações. Nós sempre tivemos essa migração, mas derivado principalmente de inexistência de condições internas que faziam a população emigrar. No ponto onde estamos, devíamos estar a atrair mão de obra, a trazer gente especializada para vir trabalhar em Cabo Verde. Mas a forma como a sociedade tem sido, digamos, governada, mantém, portanto, nós não vamos discutir o orçamento agora para aprovar até o final do mês. O orçamento deveria começar a ser discutido em grupos especializados desde o início do ano para condicionar, influenciar a política pública, e para quando o orçamento estiver pronto já tem um conjunto de opiniões. Portanto, quando eu falo em consenso, não estou a falar em 100%, estou a falar em alargar os consensos em determinada área para que quando o orçamento for apresentado nós termos... Portanto, o orçamento é complexo e aconteceram várias coisas que alteraram de fundo a forma como o orçamento é feito. O PIB foi alterado, portanto, diz aqui que o PIB per capita em 2015 era $3.000 e em 2023 subiu para $5.000. Mas isso resulta de um ajuste do PIB. Houve também um novo censo que apurou que a população diminuiu. Portanto, esses elementos mudam a forma como o orçamento é feito, porque depois o governo vem dizer que o déficit fiscal é de apenas de 2%, se não estou em erro. Sim, 2,9%. Sim. Mas se aumentou o PIB, quer dizer que, na verdade, houve mais espaço para o aumento da despesa. E nós estamos a caminhar. Portanto, eu assisti os debates quando o orçamento era 400 milhões
de euros. Agora, nós estamos a falar em 800 e tal milhões de euros. Portanto, nós podemos vir há pouco tempo estar a falar de um orçamento de 1 bilhão de euros. E isso não está a refletir na transformação da nossa economia. Deixa-me ouvir. Deixa-me ouvir o Batista. Sim, você tinha comentário das remessas. Eu não acredito que vai Não, ser. da imigração enquanto Sim, fator de vinculado a descompressão isso. social. Descompressão interna. social. Não, isso gera mais. Por quê? Eu acho que Descompressão. quem está a sair, né, são os jovens dinâmicos que têm o tal perfil empreendedor. São pessoas que não estão satisfeitas, são pessoas que têm ambição. E nós temos que analisar a dimensão qualitativa desse êxodo. E quando ele sai, é desestruturação de famílias, é um conjunto de problemas. A imigração sempre foi, ele é mais problema do que solução. E nós estamos a tratar muito da questão das remessas. O Avelino não está tão de acordo. Essa imigração, ela tem uma dimensão qualitativa um pouco diferente, que é o quê? As pessoas que estão a sair qualificadas, elas não vão viver em condições do jeito que a anterior geração fazia, viver em situações em situações degradantes para poupar dinheiro e enviar. Não. A Europa hoje investiu muito no regrupamento familiar. Ele não tem necessidade de mandar dinheiro. E essa nova geração não quer viver nos bairros periféricos. Não. Ele quer viver muito bem, ele quer ir para o shopping, ele quer comprar carros, ele quer investir na imobiliária, ele quer conhecer a Europa. E essa geração que nós estamos a perder. E eles não está vinculado a envios de remessa. São jovens que não têm compromissos aqui. E, na verdade, nós é que temos que enviar dinheiro muitas vezes para eles. Eu concordo com o Batista de que essa imigração não resolve, não é uma solução económica e nem tampouco é uma solução social de longo prazo. Agora, eu concordo contigo, Zé Mário, de que a curto prazo e na ótica do governo é uma descompressão social, sim, porque termos a quantidade de jovens formadas, portanto, com opinião e com possibilidade de exercer alguma pressão social sobre o governo no desemprego, portanto, e há 2-3 anos, portanto, essa taxa era de 14 e qualquer coisa por cento, portanto, e neste momento estamos em 8%, a previsão é para 8%, portanto, estamos a baixar, e não é porque houve mais emprego. Aliás, quando vamos aos números absolutos de emprego, vemos que, inclusive, houve redução do emprego, do número de pessoas empregadas, e houve aumento do número de pessoas na condição de subemprego. Agora, e de inativos. Mas a taxa de desemprego baixou. A taxa de desemprego baixou, sobretudo, à custa da imigração. Então, quanto mais houver imigração desses jovens no curto prazo, vai haver, sim, uma descompressão social, porque o governo sentirá menos pressão. Agora, eu identifiquei e continuo a achar de que o problema social, portanto, será um fator a se ter em conta no orçamento do próximo ano, antes de mais porque o próximo ano é um ano eleitoral. E eu acho estranho essa pergunta de colocar essa questão dessa forma, de falar em descompressão. É como se nós fôssemos um país como a Índia, que tivéssemos 1 bilhão de habitantes e estivéssemos de necessidade de descomprimir. Não é uma pergunta que se faça, é o argumento do governo. É o argumento do governo. Não diga isso, fica mal. Tipo, temos muita gente, vamos dar para fora. Portanto, eu acho... Um país com 500 mil habitantes, perder 17 mil em 5 anos é muito, Amílcar. Por isso que não é descompressão, é êxodo. Sim. Imigração em massa. Sim. Agora, é um problema, não solução. Terminando o meu raciocínio, o próximo ano é um ano eleitoral. Há uma tensão social a aumentar, sobretudo das reivindicações das classes trabalhadoras a aumentar, nomeadamente aquelas com maior pressão. Os professores, o pessoal médico da área da saúde. Portanto, eu creio que o próximo ano vai ser um ano com alguma tensão social que requeriria maior abertura para o diálogo e que não tem acontecido, infelizmente. Há outros elementos que influenciam positivamente, na minha perspectiva, o ambiente interno, nomeadamente o ano agrícola relativamente bom que ainda se espera,
portanto, é um elemento de descompressão para o governo nessa perspectiva, porque haverá menos exigência, menos necessidade, menos pressão sobre o governo. A procura turística, eu acho que continuará a haver mais procura turística. O governo tem apoiado. Está. É algo que não está nas mãos de Cabo Verde. Não está nas mãos de Cabo Verde. Uma guerra em Israel tem impactos na Europa. O fluxo turístico está quase 80% na mão de um operador europeu. Portanto, não é uma coisa que nós dizemos eu acho, é uma coisa que tem. Tu vai continuar a enviar turistas para Cabo Verde, é uma coisa factual. Mas ponderando os ponderáveis e os imponderáveis, neste momento. Não tem uma solução de transporte para garantir, nem tem uma solução de marketing para vender Cabo Verde como um destino para o turismo de N alternativas. Portanto, aqueles que são os ponderáveis e os imponderáveis. Neste momento, o equilíbrio continua a dizer-nos de que continuará a haver crescimento da demanda da procura turística. Portanto, e vai depender dos investimentos, sobretudo privados, que forem feitos. Portanto, o governo, a própria proposta do orçamento, elenca um conjunto de projetos, de intenções de projetos privados para tentar fundamentar o crescimento do PIB que o Batista acredita indicou, irá acontecer. E mais turista para uma bolha que não tem efeito de arrasto da economia, tem pouco efeito. Portanto, atingir 1 milhão de turistas, estamos perante uma governação é igual a ter 800. Estamos perante uma governação à vista de resultados de um ano. Vai ao Parlamento dentro de poucas semanas. Avelino Bonifácio e Amílcar Monteiro, hoje também com António Batista, a todos agradecemos. Érica Santos, Tiago Ribeiro e Ivandro Mendonça, de todos nos despedimos. Até a próxima edição deste programa. Economia Viva. 2 especialistas, 2 entendidos na matéria. Avelino Bonifácio e Amílcar Monteiro somam, multiplicam, subtraem. E você lá em casa, tira a prova dos 9. Afinal, contas são contas. Economia Viva, aqui na Rádio Alfa. Um programa de José Mário Correia.